Boa noite, irmãos e amigos. Graça e paz a todos vocês que estão aqui conosco, vocês que estão nos acompanhando também pela transmissão, onde futuramente você poderá compartilhar com seus amigos, com seus familiares. E eu confesso que o pastor Randall está de férias, né? Semana que vem ele estará de volta. Aí, por essa razão, nós estamos aqui compartilhando um pouco da palavra de Deus com vocês. O nervosismo e as pernas continuam bambas, né? Por mais que a gente decida se empenhar nos estudos aqui, ler de novo e ler, né? Os especialistas no assunto aí, os grandes mestres aí falam que você precisa ler pelo menos 20 vezes o mesmo texto para fixar a ideia, né? Então, é difícil, né? Mas, contrapartida, eu sou muito feliz também, porque você decidiu estar aqui conosco. Um domingo bonito como esse, poderíamos estar em outros lugares, passeando, viajando, fazendo outras coisas, ou estar em casa, mas você decidiu estar aqui, né? Você também que nos visita, decidiu vir nos visitar pela primeira, pela segunda vez. Isso é motivo de alegria para nós. E você que está em casa também, nos acompanhando aí pelo vídeo, aí você decidiu assistir esse vídeo também. Isso é um motivo também de muita alegria também. E a gente percebe que as decisões, elas fazem parte do nosso dia a dia. Muitas vezes nós temos que acordar já tomando decisões. Por exemplo, ficar um pouquinho mais na cama, tá tão gostosa, né, a cama, né? Parece que a cama te abraça assim com carinho, né? Especialmente no frio, né? No inverno, então, nem se fala. Mas você lembra que você tem conta para pagar, tem boleto que chega todo mês. Aí você decide, não, vou lá, vou levantar, vou para o meu trabalho, amém por isso, vou pegar ônibus cheio, metrô cheio, né? Decisões. E tem decisões também que nós tomamos, onde nós somos forçados a tomar decisões. Situações que fogem do nosso controle, situações adversas, que nós precisamos decidir. E agora, o que eu faço? Para onde é que eu vou? E justamente eu queria pensar com os irmãos essa noite sobre escolhas que mudam nossa vida. Porque nossa vida é uma constante decisão. Nós sempre estamos decidindo por algo, tomando decisões. Muitas vezes, as nossas decisões, elas são acertadas. Coisas boas, que vai nos trazer consequências boas também. Muitas vezes, nós escolhemos caminhos tortuosos, caminhos difíceis, que vai nos trazer consequências ruins, consequências duras. Eu queria te convidar a ler comigo um texto muito conhecido, certamente você já ouviu falar nessa história pelo menos uma vez, que está em Lucas capítulo 15, do versículo 11 até o versículo 24, que seria a parábola do filho perdido ou a parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 15, do versículo 11 ao 24. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 11. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens e alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai,
pequei contra o céu, contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, te damos graça por estarmos aqui na tua presença, Senhor meu Deus. Em nome de Jesus, Pai querido, abra nossa mente e nosso coração para ouvirmos a tua palavra, Senhor Deus. Podemos aprender cada vez mais sobre ti, Senhor Deus, sobre os teus ensinamentos. Abençoe todos aqueles que estão aqui, Senhor Deus, nos ouvindo, Senhor Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra seja guardada em nosso coração, perdoando nossas falhas e ofensas, é o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e amigos, nós lemos aqui até o versículo 24, a parábola ela segue, mas nós vamos nos concentrar apenas nesse trecho, porque do versículo 25 em diante, o foco ele sai do filho pródigo e passa a ser o filho mais velho. Mas esse é um outro assunto, em outro momento, quem sabe, numa outra oportunidade, a gente pode pensar a respeito. Leia em casa o restante do capítulo, né, para você saber o que vai acontecer. Né? E como eu disse, eu gostaria de pensar sobre as escolhas que mudam nossa vida, porque decisões que nós tomamos, elas são constantes em nossa vida, no nosso dia a dia, e elas nos trazem consequências boas e consequências ruins aqui. De imediato, nós precisamos ser honestos com o texto, porque se nós pegarmos o começo do capítulo aqui, o texto como todo, o capítulo como inteiro, ele trata de alguém que está numa situação de perdido e foi achado. Por exemplo, o capítulo 15, ele começa com a parábola da ovelha perdida. É uma situação de perdido e foi achado. Lá no versículo 8 em diante, até o versículo 10, é a parábola da moeda perdida ou da dracma perdida. Mais uma vez, o conceito de estar perdido e achado. E aí a gente entra aqui no versículo 11 até o 24, pelo menos, que é o texto base da nossa leitura aqui, onde fala a parábola do filho pródigo, que é justamente uma situação de uma pessoa, um filho, que estava na casa do seu pai, junto com seus familiares, com seus amigos, e ele toma decisões equivocadas que o colocam numa situação de perdido. E, por fim, ele foi achado. Então, eu queria pensar sobre isso, as escolhas que mudam a nossa vida. E, de alguma maneira, no texto aqui, nós vamos nos identificar com o filho pródigo. E eu queria pensar aqui com os irmãos a respeito das decisões que o filho pródigo tomou na sua vida. A primeira decisão que ele tomou, e essa eu considero como a pior decisão que nós podemos tomar na nossa vida, é a decisão de viver longe do Pai. De viver longe da presença de Deus. Ah, mas isso é possível? Sim. Nós podemos decidir viver longe de Deus, nós podemos decidir viver longe da presença de Deus, e o filho pródigo aqui no versículo 13, ele disse, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e de lá desperdiçou os seus bens. Né? Antes, aqui, ele havia pedido para o pai, olha só que menino, né? Pai, me dá a minha parte da herança, porque eu quero. Me dá a minha parte da herança, isso é um problema. Nos nossos dias de hoje, se resolve de uma maneira civil, o pai ali, os pais que têm propriedades, que têm posses, vai lá no cartório, faz um testamento, divide ali entre os filhos, essa casa fica com esse, essa propriedade com aquele, para quando ele morrer, está tudo certo, está tudo resolvido. Né? E o filho simplesmente chegar para o pai, ó, pega tudo aí, divide aí da minha parte, porque eu quero. É um problema social. Porque nas entrelinhas, esse filho está dizendo para o pai, ou seja, está desejando que esse pai estivesse morto. Porque só poderia ter a herança da família mediante a morte do seu pai, o patriarca. Fora isso, não tem como. É impossível. Então é a mesma coisa que ele dizer, pai, eu quero que você esteja morto. Eu não quero você.
que o pai, de acordo com o texto aqui, bondosamente, não tá bom, dividiu entre os dois filhos. O mais novo, que fez esse pedido, e o filho mais velho, de igual direito. E aí a gente entra no versículo 13 aqui. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. Ir para uma região distante implica em sair de onde você está para um lugar distante, como está no texto. Hoje nós temos tecnologia, redes sociais, telefone, e mesmo assim, muitas vezes a gente opta em ir para regiões distantes e perder o contato, cortar relações, cortar relacionamento. Às vezes a gente dá uma navegada aqui na nossa rede social para quem usa. Nossa, mas quanto tempo que eu não falo com aquele amigo de escola, com aquele amigo de infância, né? A gente marca de tomar um café, de bater um papo e nunca dá certo, né? Porque a vida seguiu. Eu mesmo tenho amigos de infância e de escola, né? Que às vezes a gente se encontra raramente, né? A vida seguiu, cada um tomou seu rumo na vida, né? E nos afastamos. Houve algum problema? Não. Né? Mas questões da vida mesmo, trabalho, família, né? Então, ir para a região distante. Então, o filho pródigo aqui, ele tomou a pior decisão da vida dele, que é de viver longe do seu pai, ir para uma região distante. Muitas vezes, nós também tomamos a mesma decisão de viver longe do nosso pai, de querer estar distante de Deus. Muitas vezes, as circunstâncias da nossa vida, que nós vamos enfrentando, as nossas dificuldades, em vez de nos aproximar de Deus, a gente correr ao encontro do Pai, um lugar de refúgio, nós nos afastamos. Viramos as costas e tomamos a simples decisão de ir para uma região distante. Né? Muitas vezes nós somos tentados a buscar satisfação fora da presença de Deus. Talvez a motivação do filho pródigo aqui, na história, era essa. Simplesmente um jovem cheio de sonhos, cheio de objetivos na vida, até aí não é nenhum problema você ter sonhos, objetivos, tudo certo, mas ele toma a pior decisão, que é viver longe da sua família, longe do seu pai, aqui. E ele, motivado por isso, buscando satisfação fora de Deus, decide ir para uma terra distante. E muitas vezes nós tomamos a mesma decisão. Queremos satisfazer os nossos desejos, os nossos objetivos, em busca de um sonho, mas distante de Deus. Nos distanciamos e nos afastamos. E aí eu fico a perguntar aqui, e talvez essa também seja a sua pergunta. Mas como isso é possível, né? O filho estava lá, tudo bem, estava bem com o pai, com a sua família, comia bem, tinha um cantinho para dormir, nada lhe faltava e simplesmente quer ir embora, né? Será que isso é possível? Né? Como que isso é possível? E eu fico aí pensando aqui nas motivações que nos levam, e certamente também levou o filho pródigo aqui a tomar essa decisão, a busca da autonomia. Ser autônomo, não, eu conduzo a minha vida quem manda sou eu. E não nos colocamos na direção de Deus. Não permitimos que Deus nos conduza, que Deus dirija os nossos passos, o Pai, o Senhor. Queremos ser autônomo, não, aqui eu conduzo, obrigado Senhor, até aqui tudo bem, até aqui nos ajudou o Senhor, né? Assim que diz o versículo, né? Mas daqui em diante é comigo, deixa comigo que eu conduzo. Outra motivação é a rejeição do relacionamento com o Pai. Muitas vezes nós não queremos nos relacionar com Deus. Nós não queremos orar, não queremos falar com Deus, não queremos ouvir a sua voz através da palavra, queremos ouvir outras vozes, queremos ouvir outras coisas, mas não queremos ouvir a respeito de Deus. Relacionamento. Queremos um relacionamento distante de Deus. Essa talvez seja uma das motivações. Outra motivação que nos coloca numa posição de distante do Pai é achar que somos autossuficientes. E eu resumo em: nos viramos sozinhos. Eu me viro sozinho, eu não preciso de ninguém. É a condição do filho pródigo aqui. Saiu de casa com tudo que tinha
certamente com todos os bens que o pai colocou na mão dele. Lembra que ele pediu para que o pai repartisse a herança? Então ele pegou tudo que tinha, tudo que era dele, foi embora. Muitas vezes, a autossuficiência é um tombo terrível em nossa vida. Eu me garanto com o meu dinheiro, eu me garanto com minha posição social, eu me garanto com os meus bens, com o meu carro, sou jovem, tenho boa saúde. Autossuficiência. E aí nós nos esquecemos de Deus. Outra motivação, o engano das promessas seculares ou as promessas do mundo. Os prazeres que nós encontramos aí fora, nos nossos ciclos de amigos. É legal sairmos com nossos amigos, é legal fazermos atividades com nossos amigos aí fora, ótimo. É muito bom termos esse momento de comunhão com nossos familiares, nossos amigos, mas precisamos estar atentos, né? As promessas que o mundo oferece aí para nós, de sucesso momentâneo, prazer momentâneo, e hoje muitos se perdem. E aqui eu acrescento como origem, onde tudo se origina, na curiosidade. O bom e velho ditado que a nossa mãe e a nossa avó sempre fala, né? A curiosidade matou o gato. Muitos optam por seguir um caminho de experimentar drogas, álcool, pela curiosidade. Ah, mas foi o amigo lá da escola que levou. Tá, mas teve a curiosidade de experimentar. Teve a curiosidade de frequentar certos lugares. Teve a curiosidade, eu quero ver como é que é. E aí vai indo, né? Uma promessa, que legal, que ambiente gostoso, né? Tudo legal, todo mundo rindo, todo mundo alegre. Nossa, que bonito, né? Doce ilusão, né? A busca pelo prazer momentâneo. Então, o filho, ele tomou essa decisão de viver numa terra distante, com essas motivações. E talvez nós também, muitas vezes, estamos, sem saber, decidindo viver distante de Deus, com essas e talvez outras motivações. A segunda decisão que o filho tomou aqui, depois de ir para uma terra distante, de decidir viver longe de casa, sozinho, lembre-se, quando nós decidimos sair da presença de Deus para uma terra distante de Deus, estamos sozinhos. Ele está sozinho aqui. Ele não tem o pai ali com ele, ele rejeitou. Ele rejeitou o relacionamento com o pai. Ele está sozinho, num lugar desconhecido, numa terra distante. Não tem como ligar o pai, manda mais dinheiro aí. O pai, me ajuda aqui. Não, ele cortou o relacionamento. Não quero. Ele está numa terra distante. A outra decisão que ele toma aqui é, no versículo 13, da parte B até o 14, viver uma vida irresponsável. O versículo 13, ele complementa aqui, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. O 14, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidades. Viver irresponsavelmente se resume a não pensar no futuro. O hoje é o meu prazer. É o hoje. Agora volta a pensar. Um rapaz novo, né, um jovem, né, com posses, porque lembra, ele pegou a herança do pai e foi para um lugar distante. Lá ele começou a gastar. Festinha, eu pago. Né? Uma diversão aqui, uma diversão ali, comendo num lugar caro, né? Irresponsavelmente. Não pensou no futuro. Né? Viver irresponsavelmente se resume a isso. Né? A gente não medir as consequências do futuro. Nós buscarmos o prazer imediato. Eu tenho dinheiro, eu vou comprar tal carro, tal moto, vou fazer tal viagem, né? Porque eu quero, é o prazer imediato, né? Não pensar no futuro. Mas se tinha uma dificuldade, ele não previu. O texto disse aqui no versículo 14 que depois houve grande fome na região, momento de crise, momentos de dificuldades, né? Ele não previu isso, ele quis viver buscando seu prazer de maneira imediata, sem medir o impacto futuro.
Eu estou fazendo aqui campanha para você guardar um dinheirinho, isso é muito bom para quem consegue, tem essa disciplina, né? Se fazer uma poupancinha, ali guardar, pensar no futuro, planejar, mas essa viagem, será que dá para fazer? Não vai faltar aqui, não vai faltar ali? Essa aquisição é o momento oportuno? Isso é decisão responsável. Decisão responsável, bati o olho, eu quero. E aí isso me lembra Salomão. Desculpa, Salomão não. Sansão. Né? Sansão, ali consagrado ao Senhor para um propósito. Ah, mas eu quero casar com aquela, Dalila. Mas ela não é do nosso povo. Mas eu quero, os meus olhos agradam. Né? Irresponsável. Mas aí é um outro assunto que nós podemos conversar depois, né, a respeito. Então, viver irresponsavelmente. Muitas vezes, nós, como filho pródigo aqui, distante do pai, distante da casa do pai, tomamos decisão de, além de viver distante, levar uma vida irresponsável. A busca pelo prazer imediato. A busca pelo momento. Quero viver o momento, sou jovem. Né? Ou então, já sou um pouco mais vivido, mais experiente na vida, não curti, não tive infância, não tive uma juventude, agora quero, né, extravasar. É viver irresponsavelmente. Né? Viver irresponsavelmente significa não assumir responsabilidades pelas próprias ações e negligenciar as consequências futuras. Muitas vezes fazemos as coisas sem pensar nas consequências futuras, sem pensar que lá na frente haverá uma dificuldade ou haverá consequências dos nossos atos. E aí no versículo 14, ele disse a irresponsabilidade traz consigo o peso das nossas consequências. Levar uma vida irresponsável traz o prazer, traz o peso das nossas consequências. Né? Então, o versículo 14 aqui, ele não previu. O texto diz que houve uma grande fome naquela região. Um momento difícil, um momento de crise. Então, ele não mediu isso, ele não calculou, ele não pensou. De uma maneira insensata, ele desperdiçou tudo que tinha, toda aquela economia que ele tirou da casa do pai para morar longe, ele gastou tudo, com tudo que ele quis, comprou o que ele quis, comeu o que ele queria, vestiu o que ele queria, fez de tudo. Né? Não pensou no futuro, não pensou em multiplicar aquele valor, não pensou lá na frente, né? Numa situação de adversidade. E a terceira e última decisão aqui que o filho tomou vai do versículo 17 ao versículo 19. Desculpe. E essa decisão, ao contrário da primeira, ela é a mais importante decisão que nós podemos tomar em nossa vida. Versículo 17 a 19 diz assim: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A terceira e última decisão, e essa é a mais importante que nós podemos tomar na nossa vida, e ele decidiu aqui, dentro desse cenário todo que nós vimos aqui, é de voltar para a casa do pai. Lembre-se, recapitulando, ele estava na presença do pai, ali na casa de seu pai, tinha de tudo, comia bem, tinha fartura, está tudo bem, em paz. Uma decisão equivocada, ele foi para terras distantes, cortou o relacionamento com seu pai, aqui, viveu irresponsavelmente, e no versículo 14 aqui, passou necessidades devido à crise, à grande fome, não tinha mais como se sustentar, não tinha mais como sobreviver, e muitas vezes nós estamos nessa mesma condição, gastamos tudo o que nós temos, toda a nossa energia, todo o nosso, ali, nossa vontade, estamos numa situação onde não tem saída, e aqui o filho toma a decisão de voltar para a casa do pai. Voltar para a casa do pai, aqui tem uma palavra muito importante, no versículo 17, que o texto vai dizer, caindo em si. E é uma coisa que nós precisamos fazer dia após dia. Cair em si. É um exercício diário, é um exercício semanal, é um exercício mensal e anual. Cair em si. O voltar para a casa do pai, aqui o cair depende do cair em si.
Porque o cair em si nos leva a olhar para trás e ver aonde erramos. Olhar para trás e ver aonde caímos. Olhar para trás e refletir quem eu era antes, onde eu estava antes, em que posição eu estava antes. Fazer um regresso, fazer uma retrospectiva de nossa vida, lá no passado, passando os pontos e achar, opa, aqui eu errei, eu caí aqui, eu tropecei aqui. Isso significa cair em si, que está representado aqui no texto. Reconhecer a nossa situação. Hoje eu estou numa situação difícil, eu estou numa situação distante de Deus. É o cair em si. Por que eu estou numa situação difícil como essa? Eu digo não materialmente falando, mas no sentido espiritual, distante de Deus. Aonde eu errei, aonde eu tropecei. É o cair em si. É um exercício que nós precisamos fazer diariamente. Tomar consciência do nosso erro. O erro do filho aqui começou lá atrás, quando ele pediu a sua parte da herança e depois ele tomou a decisão de viver longe do pai, viver longe da presença do seu pai e dos seus familiares. Tomar uma decisão de viver longe de tudo e de todos. Viver irresponsavelmente. E aqui o filho está nessa condição. Aqui, Jesus aqui na parábola ele enfatiza a situação que chegou, o fundo do poço que chegou o filho pródigo aqui. A ponto dele ter que cuidar de porcos. Isso é uma coisa proibida para os judeus. Você tratar de porcos é tido na lei mosaica como um animal imundo. Então você não pode trabalhar com porcos pela lei mosaica. Sendo um bom judeu, ele não deveria. A situação dele era tão precária, tão ruim, e popularmente chegou ao fundo do poço, que a única coisa que ele tinha para tentar manter-se vivo era tratar de porcos. Não tinha comida na região. E a fome era tão grande que ele desejou comer a mesma comida que os porcos comiam. Essa é a realidade de todo aquele que toma uma decisão equivocada na vida, de sair da presença de Deus, viver longe da presença de Deus, tomar decisões equivocadas e viver de uma maneira irresponsável. Mas ainda há uma esperança. E a palavra-chave está aqui. Cair em si. Que possamos cair em si dia após dia. Olhar para trás, para o nosso passado, identificar aonde foi que eu errei, aonde foi que eu tropecei. Reconhecer nossa situação. Depois, não ficar paralisado pelo medo ou pela vergonha. São as etapas para nós corrermos em direção a Deus. Cair em si, reconhecer e não ficar paralisado. O filho podia falar, nossa, eu tinha tudo lá na casa do meu pai, não faltava nada. Pisei na bola, fazer o quê, né? Vou ficar aqui agora, nessa sofrência toda, né? Ele toma a decisão de voltar, não na condição de filho, mas como um empregado, falar, né? Porque, como ele pediu parte da herança lá atrás, então ele já não tinha mais o direito, assim, pela lei, de ser filho do pai dele. Embora seja redundante a fala, mas pelo pedido que ele teve ali, criou-se um problema e ele não tinha esse direito. Então ele voltar para a casa do pai como um empregado. Pelo menos ali eu ia ter algo para comer, algo, né, para me manter vivo, né? E aqui ele não teve medo. Esse filho, imagina a situação dele, voltar para a casa do pai, depois de tudo que passou, cansado, ferido e machucado. Essa é a condição do filho, quando ele regressa. O texto vai nos dizer que o pai estava no meio do caminho, aguardando por ele, a chegada dele. E quando o avista, pula, corre em direção a ele, dá-lhe um abraço, traz ele de volta, tira aquela roupa suja, coloca uma roupa nova e manda fazer uma festa, matar um animal, um novilho, e fazer uma grande festa pelo retorno desse filho. Então, há ainda uma esperança. Voltar à casa do pai. Se você nunca teve essa oportunidade de estar na presença de Deus, na casa do pai, eu quero te convidar a ter essa oportunidade de estar na presença do pai. Dia após dia, nós podemos estar na presença de Deus. Para finalizar,
Eu quero contar uma história que eu vi essa semana. Em Paris tem um museu muito famoso. É um museu, que eu já esqueci o nome, é uma palavra francesa, mas é onde está o quadro da Mona Lisa. Mas Louvre. Você fazer biquinho, que é francês. Né? Obrigado, irmão César. Né? Uma história muito famosa ali. Havia uma pintura de um quadro. Aquele quadro chamava-se Checkmate. Naquele quadro havia um desenho de um tabuleiro de xadrez. De um lado estava o diabo comemorando, todo eufórico, feliz. Do outro lado do tabuleiro estava o homem, com a mão na testa, assim, em desespero. Esse jogo era uma aposta. Se o homem perdesse, o diabo ganhava a alma dele. Então, o nome do quadro chamava-se Checkmate. Para quem joga xadrez, conhece as regras do xadrez, o checkmate acontece quando o rei, uma peça do tabuleiro chamada rei, não tem saída, ele vai ser capturado. Então, é checkmate. Quando o rei está em perigo, ali, ele está em xeque. Aí o jogador ele faz um movimento para proteger o rei. O objetivo é esse, é proteger o rei e capturar o rei adversário. Quando você captura o rei adversário, não há saída, não há mais nenhum movimento para que esse rei sobreviva, o jogo acaba, e aí é o famoso checkmate. Nesse museu, estava um grupo de pessoas ali, visitando, e nesse grupo havia um mestre de xadrez, um campeão mundial de xadrez. Então, eles andando pelo museu, parou ali, aqui é a pintura aqui do checkmate, né, tem essa apresentação, aí vamos aqui, vamos andar, aqui tem outras, aqui. E aquele campeão de xadrez ficou parado de frente do quadro, olhando. E aí o guia voltou, olha, a gente já está indo, você não vem? Aí o campeão de xadrez falou assim, olha, temos um problema aqui, nesse quadro. Você sabe quem eu sou, né? Eu sou campeão de xadrez, eu sou um mestre de xadrez. E aqui eu estou analisando a fundo as peças do tabuleiro na pintura. Nós temos um problema aqui. Mas como assim? Ou a figura vai ter que mudar, ou o nome do quadro vai ter que mudar. Porque o rei ainda tem mais um movimento. O jogo não acabou. O rei ainda tem mais um movimento na sua vida. O rei, nosso Senhor, Jesus, tem mais um movimento na nossa vida. Não acabou. Muitas vezes, nós podemos pensar e olhar para nós, realmente, eu estou na condição do filho pródigo. Me afastei de Deus, tomei decisões equivocadas, estou numa situação complicada, acabou para mim. Não há mais saída. Mas eu quero te dizer nessa noite, o rei tem mais um movimento no tabuleiro. E esse movimento do rei no tabuleiro de xadrez vai fazer o nosso jogo mudar. Nós vamos vencer. Nós vamos conquistar. Amém? Então não perca a esperança, meus irmãos, meus amigos. Se em algum momento da vida você se afastou de Deus, em algum momento tomou decisões equivocadas, como eu disse no início, as decisões fazem parte da nossa vida. Nós vamos acertar, também vamos errar. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Nós tomamos decisões corretas que vai nos trazer coisas boas. Também vamos errar e muito. E vamos tomar decisões equivocadas que vão nos trazer consequências ruins. Só que se nós tomarmos decisões equivocadas e quando o preço vier, a conta chegar para pagar, e nós não sabermos o que fazer ou para onde correr, volte para a casa do Pai. Nós estávamos lá, no Éden. Não precisávamos estar passando por essas dificuldades, não precisávamos ter dor, não precisávamos ter sofrimento, não era preciso passar por nenhuma dificuldade que nós passamos hoje. Estávamos lá.
Deus nos visitava na viração do dia. Ah, que saudade de ouvir a sua voz na viração do dia. Deixa para os músicos, né? Ah, que saudade. Mas a consequência do pecado nos colocou nessa condição. Uma decisão equivocada. Uma decisão equivocada. Lá no Éden. Uma decisão errada. De morder a maçã. Ou o fruto. Ali que seja. Né, nos colocou numa condição errada. E hoje nós precisamos voltar para a casa do Pai. O rei tem mais um movimento. E esse movimento foi através do Filho Jesus Cristo. Nós estávamos numa condição de pecado, de condenação total. Perdidos. Perdemos o jogo. O diabo aparentemente ganhou. Mas o rei, o Senhor, nosso rei, ali ele tinha mais um movimento no tabuleiro. Esse movimento mudou a nossa história. Virou o nosso jogo. Que foi entregar o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Então, meu amigo e meu irmão, volte para a casa do Pai. Não importa a condição que você está. Se algo tem que ser consertado, faça esse exercício, caia em si. O caia em si é justamente isso. É onde tudo começa. Refletir, onde eu errei. Ter a humildade de reconhecer, eu vacilei. Eu dei mancada. Vacilei com Deus. Dei mancada com meu irmão. Eu preciso voltar. Então volte. Amém? Amém.